Momento que considero um momento muito importante para a Amazônia, mas para o Brasil, especialmente para a nossa cidade de Manaus. A questão da água, a questão do meio ambiente, está se tornando uma questão urgente entre nós. Eu estou há pouco tempo aqui, mas vejo que cada vez mais existem no meio universitário, no meio da sociedade, no meio da igreja, movimento que vai ajudando a criar uma percepção de ações em conjunto. É tão bom ver que a sociedade, junto com o Ministério Público e a igreja, procurem assim abordar a questão e discuti-la. Nós tivemos aqui duas colocações muito importantes, inclusive apresentando dados de pesquisa e inclusive também de avaliação. Eu queria fazer uma colocação de fundo. Não vou apresentar aqui dados, mas eu queria fazer uma colocação de fundo na linha do que fez Papa Francisco com a Laudato Si. Se formos ler o texto da Laudato Si, vamos perceber que por detrás existe uma questão de relação. Que tipo de relação que existe do humano com o meio ambiente? Que espaço existe na casa comum para que todos os seres possam viver na harmonia e no cuidado comum? Eu queria fazer esse tipo de abordagem. E vou fazer de diversos modos, não se inquietem. Eu começo com um texto que Papa Francisco recordou na recente visita que fez à Hungria. O Romano Guardini, em Cartas do Lago de Como, a tecnologia e o homem, afirma que intuiu a diferença entre dois modos de apreender a realidade. A água é uma realidade. Nesses dias, escreveu ele, compreendi melhor do que nunca que há duas formas de conhecimento. Uma leva a mergulhar no objeto e seu contexto, de modo que o homem que deseja conhecer procura viver nele. A outra, pelo contrário, reúne as coisas, decompõe-nas, ordena-as em alíneas, adquire perícia e posse delas, domina-as. Ele distingue o modo do conhecimento humilde e relacional que se oferece como um serviço, uma criação conforme a natureza, que indica as razões das ações, das relações. Ultrapassa assim o conhecimento que deseja apenas dominar a narrativa com informações. Seria um conhecimento que apenas recolhe dados na frieza da informação, não deseja mudança, deseja apenas dominar. Guardini via o conhecimento que mergulha, comunga com a realidade, como despertar para processos, caminhos, para relações criativas. Não estamos necessitados em Manaus de buscar criatividade no cuidado das águas. Eu caminho embaixo ali num parque e o cheiro às vezes é insuportável. O cheiro é insuportável. Esses processos e o recolhimento das relações criativas são uma espécie de memória que vamos constituindo, mas também um patrimônio. É necessário sempre de novo, ao ler a realidade, mergulhar na realidade, guardar na memória as relações e cuidar do nosso patrimônio. O poeta, o ribeirinho, o indígena, guarda o modo de se relacionar com a realidade como um mergulhar, sem se apossar. Muito mais como um cuidado, pois vive e se move na liberdade da água. Nós já não temos mais liberdade com a água nos nossos igarapés. A água é fonte de vida. É um recurso natural essencial, seja como componente bioquímico para os seres humanos, como meio de vida de várias espécies vegetais e animais,
como elemento representativo de valores sociais e culturais e até como fator de produção de vários bens de consumo final e intermediário. A água é um remédio, é um grande remédio da natureza, um remédio para a nossa saúde. Que seria de nós sem a água? Que seria de nós sem esse líquido precioso? Beber água é uma atitude essencial para a manutenção da nossa vida, do nosso existir. Isso faz parte da reposição dos líquidos, mas não só. Determina uma relação corporal com a água. O ser humano pode ficar até 5 minutos sem respirar, até 35 dias sem comer, porém morre em 5 dias se não ingerir líquidos. Nós necessitamos da água. Assim, a água nos leva a refletir melhor sobre as nossas origens. O corpo humano é composto por maior parte de água, e muitas civilizações na história surgiram na proximidade de grandes cursos d'água que marcaram a sua identidade. Eu gosto de lembrar, o povo Carajá sempre diz que nasceu das águas do Araguaia. Quase todas as identidades têm a ver com a água nos povos antigos. No Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação em 2018, Papa Francisco afirmava que a água é um elemento tão simples e precioso que infelizmente pode ter acesso, muitos têm difícil acesso, para outros até impossível. Ele insistia cuidar das fontes, reservatórios de água, é um imperativo urgente nos dias de hoje. Mas nós vemos que a água também é fonte de vida. A Igreja invoca a ação do Espírito Santo sobre a água para que aqueles que nela recebem o batismo sejam sepultados com Cristo na morte e com Ele ressuscitem para uma vida imortal. A água. Ele mesmo se deixou batizar pela água. Francisco de Assis, no seu grande e bonito poema O Cântico do Sol, nos diz: louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é muito útil, humilde, preciosa e casta. Ainda temos uma relação com a água de irmã? Talvez uma das grandes dificuldades do nosso viver hoje. A água se tornou um produto de consumo e um produto de negócio. Deixou de ser irmã e deixou de ser casta, límpida, transparente. Na fala, os reitores da Organização de Universidades Católicas da América Latina e Caribe, Papa Francisco assim se expressou: a crise atual não é apenas uma oportunidade para verificar o esgotamento dos sistemas e modelos econômicos. A água tem a ver com o modelo econômico. E como tem a ver com o modelo econômico que estamos a viver. Mas também nos encoraja a superar soluções preconceituosas, como as que alimentam os esquemas de polarização ideológica, emocional, política, de gênero e exclusão cultural. Em todo caso, não nos assustemos com o caos. Não nos assustemos com o caos, porque é precisamente a partir daí que Deus faz as suas obras mais belas e criativas. Nos dados que nos foram apresentados, nós percebemos que devagarinho entramos também, quanto ao uso da água, numa espécie de caos. Mas não é uma oportunidade que nos é oferecida de repensar, de sermos criativos. Estamos numa espécie de caos se formos ver a poluição dos nossos igarapés. Se formos abrir os olhos diante do lixo que se acumula por todos os lados na nossa cidade, se formos pesquisar as ilhas quilométricas de plástico nos nossos oceanos, se estima que são 12 milhões de toneladas de plástico que vão para os oceanos a cada ano. 12 milhões de toneladas. Mas esse número se refere apenas ao que é descartado a partir da terra e não dos barcos nos oceanos. Eu queria terminar essa minha breve colocação com o nosso poeta, e é uma poesia muito conhecida, mas que nos anima a não ter medo. Faz escuro, mas eu canto.
porque amanhã vai chegar. Vem ver comigo, companheiro, a cor do mundo mudar. Vale a pena não dormir para esperar a cor do mundo mudar. Já é madrugada, vem o sol, quero alegria, que é para esquecer o que eu sofria. Quem sofre fica acordado, defendendo o coração. Vamos juntos, multidão, trabalhar pela alegria. Amanhã é um novo dia. Não é verdade que precisamos de um novo dia também quanto às nossas águas? Se quisermos uma cidade sadia, se quisermos que o nosso turismo se firme, não é com saneamento básico como nós temos que haveremos de crescer no nosso turismo. Não será, não será. Cuidemos da água porque ela é uma irmã, e nós, não porque necessitamos dela, mas porque ela é nossa irmã. Obrigado.